Olá, eu acho que eu caí a minha conexão aqui, nunca tinha ocorrido isso, não sei o que está acontecendo, acho que perdi a primeira parte, perdi a primeira parte, poxa, vamos ver se o professor Antônio aqui entrou. Antônio? Oi, Olá, Antônio, eu caí, você nunca tinha caiu, acontecido. exatamente. Eu não sabia se eu continuava ou não, porque tinha um pessoal ao vivo, eu continuei falando achando que você ia Não, voltar, fui mas eu. aí depois... Você foi beber água, aconteceu. Bem, como eu acho que eu perdi a primeira parte, deixa só eu falar. Tá, Bem, boa tarde, boa noite a todos. Nós estamos aqui com o professor Antônio dos Reis Júnior, autor também do Arquitetura do Planejamento Sucessório, tomo 2. É um artigo sobre simulação no planejamento sucessório. A gente já fez praticamente quase 40 minutos aqui. Eu vou tentar ver se eu consigo salvar, juntar esses vídeos, gente, mas se não, quem ficou, a gente deixa esse restinho. O professor já tinha nós tínhamos explicado muito bem que planejamento sucessório é muito mais do que simulação. Pessoas que imaginam que planejamento é fraude à legítima, blindagem patrimonial, sinônimos de holding com a visão. O professor Daniel Bucar também entrou aqui. E então, Antônio, nós perdemos essa primeira parte, mas o importante nós estávamos falando já da jurisprudência, falamos dos casos de simulação mais utilizados, né, que é através de simular, às vezes, uma doação com compra e venda, também de doação para descendente, doação não, compra e venda para descendente, utilizando um laranja para não precisar da autorização e também simulação, né, onde você constitui, às vezes, uma holding com uma estrutura que vai ocorrer uma também simulação fraudando, excluindo herdeiros exatamente. necessários, né? Bem, vamos seguir agora do que você estava Perfeito, falando e eu vou ver se eu perfeito. consigo juntar as duas partes. Tá, eu vou sintetizar. Eu até falei, estava falando devagar para ver se você voltava, mas vamos, vamos agora entender o que o STJ entende sobre essas questões, principalmente a simulação na doação, a simulação de compra e venda para dissimular uma doação de ascendente para descendente. O STJ tem uma seguinte perspectiva, e é um julgado recente, de 2020, que eu teço lá minhas críticas. Vê se eu tá certo, é 1679501. Isso, 1679-501, perfeito, de Goiás. O que o STJ entende? Sim, de uma forma já tradicional, consolidada, ele entende que, em primeiro lugar, só é possível anular contrato de compra e venda de ascendente para descendente se, além dos requisitos que já constam no 496, a iniciativa de uma parte interessada, por ser uma nulidade relativa, a ocorrência da venda, a falta de consentimento dos demais e a existência da relação ascendente-descendente, além desses requisitos, que já estão lá no artigo, é preciso é preciso estar presente um efetivo prejuízo para as partes. E isso é uma construção do STJ, que é interessante, porque na dogmática tradicional das nulidades, entende-se que a nulidade é um efeito que ocorre mesmo que a parte não comprove prejuízo, mas aqui é o contrário, é que ela tem que comprovar um efetivo prejuízo, segundo o STJ, e como é que você comprovaria um efetivo prejuízo? O STJ diz de duas formas. Ou você comprova uma simulação, aí a gente já vê que pode haver uma confusão de institutos, né? Simulação com anulabilidade de compra e venda, etc. Ou preço vil, se o sujeito está vendendo por um preço muito baixo, e aí já há uma presunção aí de prejuízo para uma das partes. Bem, qual é o problema que isso pode gerar e que gerou, ao meu ver, nesse precedente que eu mencionei? Uma situação de simulação em que há dúvidas sobre qual remédio se aplicar. Porque, ora, se você simula a compra e venda de ascendente para descendente, nesse caso teve uma interposta pessoal, olha o que aconteceu. O pai queria doar o filho,
mas queria simular isso para o filho não precisar levar o bem à colação, já que afetava a legítima dos demais. O que foi que ele fez? Vendeu o bem, entre aspas, vendeu porque essa operação é simulada, fantasiosa. Ele vendeu de forma simulada o bem a um laranja, o laranja vendeu, interposta pessoa, né? Laranja é interposta pessoa. Esse laranja vendeu o bem de forma simulada ao filho dele. Isso acontece bastante na prática. Então, essa é a simulação. Nós temos 2 negócios simulados, do pai para um terceiro, terceiro para o filho, e nós temos um negócio que é o dissimulado, que foi o que verdadeiramente aconteceu, que foi a doação de pai para filho. Bem, nós temos o problema de você misturar os institutos, é que nós temos aqui 2 remédios possíveis. Se você aplicar o remédio dado à regra da compra e venda de ascendente para descendente, o remédio previsto no ordenamento é nulidade relativa, anulabilidade, prazo geral de 2 anos, muito curto. As pessoas têm que estar atentas, contados da data da celebração do ato. Então, corre rápido, às vezes você nem sabe. Não é nem do conhecimento. Na abertura do inventário. Exato. Não tinha conhecimento. Então, mas é 2 anos do ato do negócio, não do conhecimento. Isso não é do conhecimento, o que torna ainda mais dramático, porque é muito fácil você perder esse prazo. De um lado, nós temos esse remédio da compra e venda de ascendente para descendente. De outro lado, nós temos o remédio da simulação. E qual é o remédio da simulação? A gente já falou aqui, nulidade absoluta, que tem como vantagens o fato de não correr prazo contra ela, né? Em termos gerais, as nulidades absolutas. Opa, acho que eu caí. Não estão sujeitas ao... Voltou? Deu uma congelada, mas eu estou aqui. Tá, perfeito. Tá ouvindo? Então, estou ouvindo perfeitamente. Então, e o que acontece? O remédio da simulação é a nulidade absoluta, que não prescreve, não corre prazo, você pode alegar a qualquer tempo, o juiz pode, inclusive, declarar de ofício, enfim. Nós temos, então, esses 2 remédios possíveis. Qual foi o caso concreto? No caso concreto, isso aconteceu, 2 simulações, os outros irmãos que foram os prejudicados, os irmãos do donatário, né, os co-herdeiros lá na frente, só descobriram por ocasião da abertura do inventário que isso tinha acontecido, propuseram uma ação de nulidade dessas 2 compra e venda, né? E com a conversão, né? Com a consideração do negócio dissimulado como uma doação e os reflexos naturais de uma doação que afetou a legítima, que é, ora, os efeitos da colação, né? Igualar as legítimas, e o donatário vai ter que pagar em espécie aquilo que ultrapassou, enfim, para não gerar prejuízo a nenhum dos co-herdeiros. O juiz de primeira instância julgou a demanda procedente, declarou a nulidade por simulação, o tribunal confirmou. A tese da defesa sempre foi a seguinte: não é caso de simulação, não é caso de nulidade. Aqui é um caso, o que eles estão querendo anular é a compra e venda. Portanto, o remédio a ser aplicado é o da anulabilidade, que, portanto, já decaiu. Então, eles não podem mais pleitear. Isso foi para o STJ. E, para minha surpresa, o STJ acolheu essa tese, reformou o acórdão, considerou os negócios válidos em razão da decadência. Ela se convalidou pelo tempo. E aí eu faço minhas críticas lá no artigo, vou deixar aqui, pelo tempo, né? Eu vou deixar, olha, se vocês tiverem mais curiosidade pelos argumentos, pelas críticas, comprem o livro, né? E aí vocês vão entender quais são as minhas críticas com relação a essa decisão. E são várias, tá? Mas é um problema para mim. Um caso como esse, para mim, atrai-se... A primeira coisa que é importante é você obedecer aos limites da demanda, né? O sujeito pediu a nulidade por simulação. Então, você vai apreciar se houve simulação e o remédio da simulação, que é a nulidade. Você afastar um remédio que responde ao interesse maior, né? Que é uma nulidade absoluta, que é o interesse maior, social. Qual foi a turma? Para a terceira turma, inclusive relatora, salvo engano, a ministra Nancy Andrighi, que é em tese, em regra, né, ela normalmente é uma ótima ministra, e normalmente os julgados dela me apetecem, mas esse especificamente, eu vou só confirmar, tá? Para eu não estar aqui falando algo que não corresponde à verdade, e aí a imagem da nossa querida ministra está ela mesma, confirmei aqui, tá? Então, isso. Então, nesse julgado específico, eu ousei discordar da ministra Nancy Andrighi.
Então, era isso que eu queria comentar. Acho muito legal esse caso e reflete a complexidade do tema também, né? Então, precisa ser melhor tratado, melhor debatido, até para evitar soluções que, ao meu ver, não são congruentes com a ordem jurídica. Então isso é também um problema, até para desconstruir essa simulação, a escolha que pode ter esse problema sobre se é nulidade ou uma anulabilidade, e isso sempre fica um pouco, a gente fica à mercê dos tribunais, né? Sim, exatamente. A gente não sabe qual efeito vai ser aplicado. Às vezes tem até um efeito ruim, que é de estimular, né, a fraude Essa simulatória, já que o prazo é decisão curto. sem lei e tal, mas pelo que você comentou, acaba estimulando uma situação. Né? Então, nós já passamos todos os pontos, vamos aí para o último, apesar que como zerou, a gente não está preocupada com o tempo, tá? Porque Tá. eu vou ver, tentar juntar lá os vídeos, mas os autores, alguns autores, como o professor Giselda Ironaca, professora Giselda Ironaca, professor João Aguirre, professor João Tartucci, João Tartucci é ótimo, para o professor João Aguirre, para o Flávio Flávio Tartucci. Tartucci, professor José Simão, eles, até a professora Heloísa Helena também, o professor Tepedino, ele, por mais que ele veja que o direito às sessões, a autonomia cresceu muito nessa área, ele acha que em relação ao 426 precisa também de uma alteração legislativa. Então, a grande maioria dos civilistas entendem que, apesar de serem favoráveis, sabem que cada vez mais a autonomia entre as partes no direito das sucessões, e quando se fala em pactos sucessórios, quase sempre se pensa na comunicabilidade de patrimônio entre cônjuges ou entre companheiros. E, na verdade, você pode utilizar pactos em várias circunstâncias, até para resolver um grande problema que está a colação, exatamente em função de qual momento, já com a mudança, quer dizer, está claro, o que vigora hoje é o valor no momento da abertura do inventário, né? O Código de 2015 teve, mas isso é uma briga entre civilistas e processualistas, que eu acho que o Código de 2015 perdeu uma ótima oportunidade, não é só de ter permanecido, mas de ter discutido isso melhor, de uma forma com viés mais prático. Não adianta só mudar esse momento, e isso está criando situações bem complexas na hora da colação, confusões, e às vezes um pacto sucessório de a pessoa abrindo mão de uma colação, que aquele bem vá a uma colação ou assim por diante, pode estar resolvendo alguma situação que poderia ser mais lá na frente problemática. Outra circunstância é até no direito societário, porque as empresas, elas sofrem muito com a morte de um sócio. E muitas empresas precisam atualizar seus contratos sociais, seus estatutos, precisam fazer esses pactos parasociais para adequarem as novas demandas. O mundo é outro. E dentro de um contrato social, um herdeiro ele não herda a sociedade, né? E a empresa normalmente tem um prazo para comprar pagar por aquela porcentagem a liquidação da cota do sócio, e isso muitas vezes é até a saúde financeira, né? A vida financeira pode ser atingida de uma empresa em função da morte de um sócio. Então, primeiro aqui um alerta, e principalmente para quem gosta de holding, que você pode estar utilizando vários tipos de sociedade, estar atenta a esses pactos e como são feitos, visam esses contratos sociais nessa questão né, de sucessão, de herdeiros e assim por diante. Então, o pacto sucessório também poderia ser utilizado de alguma forma dentro dessa área e trazendo uma solução para essa área de crise.
Isso são duas circunstâncias que eu estou me lembrando. Lógico que a principal, que a gente sempre trabalha, é muito de não ocorrer a comunicabilidade do patrimônio, porque hoje nós, infelizmente, não temos um regime que não ocorra essa comunicação em maior ou menor grau com o efeito da morte. Porque as pessoas, às vezes, o cliente, né? Ele não entende como que ele casou com separação total de bens e, no caso da morte, o Sim. seu cônjuge ou o seu companheiro ou companheira vão ser herdeiros concorrendo com seus herdeiros necessários. Muitas vezes, um O filho. Código Português tem uma solução interessante para isso, né? Dá Super espaço para interessante. você Traz ir. aí isso. Não, assim, dentro do que você está É falando, né? recente, é de 2018, né? Isso, lá você pode, no pacto antinupcial, você já pode deixar claro como vai ser a regra sucessória. Então, você pode dispor livremente no pacto sucessório como será a regra sucessória. Então, isso é uma inovação interessante, porque até então, pelo menos no direito brasileiro, né, há quase que um dogma de que antes da morte de qualquer pessoa, você não pode autorregular direito sucessório em Algo que não é pactos, né? seu, Em né? pactos. Exatamente. Você pode sozinho por via de testamento, mas não em pactos, né? Em negócios. O E isso é professor inovador, porque o pacto antinupcial é uma forma de negócio jurídico, né? Realizada, né? Em razão de um casamento, tem efeitos a partir de um casamento, e seria uma ótima solução do direito brasileiro. Acho que o professor o Simão já chegou a defender de lex ferenda, né, que se fizesse isso aqui também no Brasil, mas é uma questão de lex ferenda, né, a gente depende de reforma legislativa. o professor Rolf Madaleno, ele utiliza uma nomenclatura diferente. E aí as pessoas podem estar perguntando o que isso tem a ver com simulação. Aí eu te passo a palavra porque vamos Tá, lá. vamos lá. Depois eu falo assim o que eu acho e o que tem crescido de demanda, mas eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Aí Tá, vão dizer o que vamos pacto então. sucessório tem a ver com simulação. Vamos fazer o corte aqui, né, do nosso objeto, né? Em que momento, por que eu trouxe essa discussão para o artigo de simulação, né? Então, eu trouxe a discussão por uma razão muito simples. Ao tratar de simulação, a gente percebe que uma das razões pelas quais as pessoas têm receio de fazer planejamento sucessório é achar que o planejamento sucessório é, em última análise, vedado por causa da Pacta Corvina, ou seja, por causa da vedação aos pactos sucessórios, do 426, que diz o seguinte: é proibido realizar negócios, contratos, sobre a herança de pessoa viva. É assim que diz a redação, né, do 426. Então, em razão disso, muitas pessoas entendem ou tentam se afastar do planejamento sucessório por causa disso. E algumas que intentam realizar o planejamento sucessório, elas entendem que devem ou pensam em fazer negócios simulados para burlar a proibição ao pacto sucessório. Ou seja, vamos fazer algum negócio aqui que possa ser aceito, que ninguém perceba. E aí uma operação societária, por exemplo, por isso que entra aqui os trusts ou as holdings familiares. Vamos criar uma operação societária simulada, né? Porque a gente vai estar simulando uma operação societária, porque a gente não quer sociedade, a gente só quer fazer um pacto sucessório que é vedado. Então a gente vai fazer uma simulação para dissimular um pacto sucessório. E aqui nesse caso, né, sendo um caso de simulação relativa, os efeitos seriam os seguintes: nulidade de um eventual negócio simulado principal e nulidade do negócio dissimulado, porque a Pacta Corvina ela também é vedada. O que eu gosto de destacar, o que eu destaquei no artigo foi o seguinte: tem alguns autores importantíssimos, dentro dos quais você fez várias referências, né, que são referências para a gente, né, professores. Eles entendem que alguns chegam a afirmar de maneira um pouco mais categórica que alguns arranjos de planejamento sucessório deveriam ser considerados nulos porque seriam sempre uma forma de burla à vedação ao pacto sucessório. E alguns dão o exemplo da holding familiar.
E aí eu faço essa crítica. Eu digo o seguinte, olha, eu não posso dizer que a simples estruturação de uma holding familiar não é admitida pelo ordenamento jurídico porque visa a fraudar a regra da vedação aos pactos sucessórios, por entender que será sempre um ato simulado, daí a conexão com a matéria. Por quê? Porque, ao meu ver, a extensão da regra da proibição do pacto sucessório não alcança a estruturação da holding familiar. Eu quero dizer o seguinte, são coisas diferentes. A holding familiar, a estruturação societária, ela é fruto da autonomia privada e ela por si só é legítima. O que é ilegítimo? Ilegítimo é usar essa estruturação de forma ou simulada ou por via de outras fraudes, visando aí sim a violar certos preceitos legais, como o próprio vedação ao pacto sucessório. Mas da minha perspectiva, o simples dicção do 426 não proíbe a estruturação de uma holding familiar. Nós não podemos até fazer porque tem muitas holdings compostas. Eu acho que não pode haver uma generalização. Exato, esse é o meu alerta. Lógico, alerta a gente sabe, até como... Agora, por isso, mais que nunca, mostra-se como seria bem-vindo a permissão de pactos sucessórios, ou pelo menos a questão da renúncia. Eu fiz uma interpretação, eu tenho uma interpretação particular do 426, e eu tentei buscar um pouco, li um pouquinho de direito romano, li um pouquinho de alguns autores clássicos para entender a função mesmo dessa vedação, né? Por que ela existe, para quem ela é direcionada. E eu tive uma percepção, né? Que, primeiro, claro, ela tem um valor moral muito forte, né? Um valor moral muito forte, e segundo, ela tem uma ideia relacionada normalmente direcionada a pessoas alheias ao próprio autor da herança, né? O sujeito que será o autor da herança. Ela parece ser uma regra muito mais direcionada aos outros que têm expectativas sobre a herança e tentam negociar essas expectativas sobre a herança, né? É por isso que um herdeiro, um futuro herdeiro não pode vender a sua futura herança, não pode doar a sua futura herança. Mas olha... E aí a renúncia prévia. Opa, a gente pode discutir. Então, qual é a extensão dessa vedação? Então, a mim me parece que é uma vedação mais direcionada a esses casos, né, a atos que são realizados pelos supostos beneficiários da herança, portanto, negociando o objeto. O objeto seria exatamente o direito à herança, que são eles que vão receber. Tanto é verdade que, com relação àquele de cuja herança virá, que será o futuro autor da herança, já há uma liberdade muito grande na ordem jurídica para ele fazer negócios. O testamento, olha só, a partilha em vida. Se é possível fazer partilha em vida é um negócio, é contrato. Então, isso é permitido. Por quê? Porque parte daquele de cuja herança virá. Então, eu percebo que os atos que partem daquele de cuja herança virá, que a gente está falando de planejamento sucessório, normalmente é assim, tendem a ser atos aceitos, desde que não envolvam certos limites, né? Não envolvam transferências de uma pretensão sucessória que ainda não existe, e aí chega a vedação do pacto corvino. Então, eu tento dar critérios para dizer até onde é o alcance dessa norma, e eu não acho que o alcance dela é absoluto, eu não acho que o alcance dela é extremo e veda todo e qualquer negócio que envolva uma herança, e a exemplo da própria permissão da partilha em vida, que está presente no Código Civil, no mesmo código em que está a vedação do 426. Excelente, Antônio, essa sua colocação, e só trazendo assim à tona, né? Eu acho que, como nós falamos, direito às sucessões era muito pouco estudado. Com isso, a gente está trazendo mais essa temática. Eu acho que os fundamentos desse 426, existe um descompasso do que era, contextualizava-se ele naquele momento, além da questão moral, para um outro tipo de sociedade, mas com esse viés que você falou, e muito com a questão da autonomia, como diz o professor Tepedino, cresceu muito nas relações, né, de sucessão. Às vezes, exatamente é isso, pessoas que casam no segundo, terceiro casamento, que não querem que ocorra
e não estão protegidos somente com o regime de separação total. Porque às vezes já é um segundo, terceiro casamento, você já está mais velha, você não quer ambos as pessoas. Então, o que eu acho... Eu costumo fazer... Desculpa te interromper, mas eu gosto Não, de fazer uma não. piada com relação a isso, a piada que eu faço até para os meus alunos de sessões. É o seguinte, olha, a única saída no caso como esse, imagina, você já saiu de um casamento, saiu de um segundo casamento, vai casar a terceira vez e fala, olha, eu não quero mais nada, que não quero juntar bens, e se eu morrer também, eu não quero que essa terceira pessoa tenha acesso. Eu falo, a única alternativa é, além de você fazer um pacto antinupcial de separação absoluta, que impede a comunicação em vida, é você deixar de fazer a partilha do seu casamento anterior, porque vai ser uma causa suspensiva e vai gerar separação obrigatória. Porque, assim, é uma solução bizarra, porque a única forma de você evitar um direito sucessório de um certo cônjuge casado, mesmo em separação absoluta, né? É você buscando alternativas que são bizarras, né? Ou seja, você buscar uma separação obrigatória. Ou você Ou vai dar o tem mais de maior 70 nó anos. também, né? Porque aí depois você vai regularizar a antiga, os frutos, e aí vai... Então, é complicado. Não, você não foge do problema, né? Não, você vai estar criando, às vezes, outros tipos de problemas. Mas eu entendi a É uma piada aí piada, dos alunos. porque, assim, não tem o que fazer. É tão absurdo de você... Agora, por isso que eu acho que a demanda, a procura da sociedade por pactos assim, até no sentido muito realmente de renúncia. O professor Wolff, ele trabalha com a palavra repúdio, né? Não renúncia, porque ele está repudiando a herança e ele quer fugir do 426. Ele usa uma outra nomenclatura. O professor João Aguirre, numa live comigo, disse: o Wolff ele muda a nomenclatura, mas tudo é pacto sucessório e teria nulidade. É importante aqui, com uma palavrinha mágica que você falou na primeira parte, que não sei se vai dar para recuperar, que é a questão do planejamento, quando você visa uma segurança jurídica, buscar, e quando você faz a prática disso, fica muito incerto. Tem momentos que você está lidando só com maiores, com capazes, que você pode... não tem terceiros ali que sejam prejudicados, todos os herdeiros concordam com aquela posição, mas às vezes concordam hoje, pode ser que lá na frente não concordem. Então, isso também. Mas tem até um caso da professora Heloísa Helena, um case da partilha em vida, que ela está no tomo 1, não sei se você já viu, eu acho que é um parecer que está na civilística também, que é sobre uma partilha em vida com todos os maiores, aceitaram. Eram 4 filhos e um cônjuge, na época, que também era herdeiro. Só que cônjuge você não tem como obrigar. E a pessoa fez a partilha em vida, todos concordaram, cientes, receberam aquele patrimônio todo, né, aquele ativo no seu... E, depois de um tempo, aquela cônjuge divorcia, e aí os filhos entram... questionando que eles foram prejudicados, já que se fossem só os 4 herdeiros, seria 25%, e do jeito que foi em 5 é 20%. Ela, se eu não me engano, acho que eu sei que eu discordo dela, porque eu acho que se você botar nulidade nessa partilha, você acaba com esse instituto da partilha em vida. Sempre que tiver cônjuge, você pode vir a questionar isso, ninguém vai fazer. Então, só quando você tiver só herdeiros, apesar que muitas vezes estão utilizando a partilha em vida para uma nova núpcia, exatamente. Você doa tudo, entra zerado, teoricamente, numa relação para não ter o que comunicar. Mas a partilha em vida também demanda algumas inseguranças jurídicas sobre se precisa ter inventário ou não. Não, se já ocorreu, se tiver um acréscimo ou um inventário negativo, tem que ter. Mas a colação, então, tem algumas questões que precisam... Como é um artigo, né, Antônio? É um artigo só, precisa a doutrina se debruçar mais para estar ajudando um pouco isso. E também ter uma reforma de dar pelo menos esses parâmetros, assim, porque muita gente entende que a partilha em vida é uma doação. Eu não entendo o que é isso. Partilha em vida é diferente de doações sucessivas ou de uma doação.
Você está antecipando o momento do inventário. Mas é um Sim. ótimo exemplo de uma forma de um pacto também, de uma forma de Sim. um pacto das pessoas exercerem a sua Claro. autonomia. E autorizado, né? É. Isso. Antônio, super obrigada. Que pena. Eu vou tentar ver o que eu consigo Que foi recuperar. salvo, Talvez né? no IGTV eu consigo só esse pedaço, mas eu tenho meu canal do YouTube e aí eu vou tentar ver se eu consigo recuperar os 2 vídeos lá. Tá Mas, de ótimo. qualquer forma, super obrigada mais uma Beijão, vez. agradeço. Agradeço aí aos participantes. Vi que teve uma presença aí, média de 20 participantes, ótimo, né? Então, agradeço aí a todos e todas. E a minha querida Daniele, muito obrigado. Foi uma honra estar com você aqui. Obrigada. Gente, lembrando, sempre dá uma olhada no link da bio, no meu link da bio, no Linktree. Tem promoção de 20% dos livros, dos combos, que é tanto o tomo 1 como o tomo 2 juntos. Tem reserva de vaga para a segunda turma do nosso curso Planejamento Patrimonial e Sucessório. Tem, por exemplo, da Live de ontem, com a professora Ana Carolina, tem um mapa mental lá, é só se cadastrar que recebe por e-mail em 24 horas. Bem, estamos aí, fiquem atentos, acompanhando a gente. E amanhã, lembrando, tem live às 11 horas com a professora Simone Tassinari sobre mercado de trabalho com planejamento sucessório. Até lá. Obrigada. Boa noite. Boa noite.